programa Caminho da Universidade traz para a entrevista a professora, doutora Márcia Marlene Stenzler. E a querida professora, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Ok, muito obrigada, professora Luísa, agradeço o convite, cumprimento aos telespectadores. Um ótimo dia. Professora, é um prazer recebê-la mais uma vez no programa que tem tudo a ver com a sua caminhada dentro de uma universidade, que serve de estímulo e referência àqueles que querem se tornar um vencedor, né, na sua profissão, em especial na educação. A senhora está ligada à Unespar de Ana Vitória, campus aqui de Ana Vitória, faz parte do colegiado de pedagogia, comanda muito bem o PIBID e também é a nossa vice-presidente da ALVE, da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. E o PIBID eu sei que exige da senhora não somente estar em Ana Vitória, mas em todos os campos da Unespar. Mas o assunto não vai ser voltado exatamente hoje com a questão da sua função em relação às atividades profissionais, porque nós estamos no ano de centenário da nossa querida Porto União. Mas Porto União existe porque a educação sempre foi levada com seriedade desde o início. Exatamente. E o seu trabalho de pesquisa, onde a senhora foi contemplada com o título de doutora, é exatamente em cima da questão da educação em Porto União. E o nosso querido Balduino Cardoso, meu colégio de coração, ao qual estudei, fui professor e diretor também, foi o foco da sua pesquisa. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento da pesquisa, professora? Com muito prazer e muita emoção, né? Um trabalho de pesquisa de uma tese de doutorado, ele leva 4 anos, pelo menos, né, dentro do programa, fora o tempo também que a gente já inicia um trabalho anteriormente, pelo menos uns 2 ou 3 anos de coleta de dados, e muita pesquisa documental. Então, o nosso trabalho, ele tem como base os documentos, tem como base jornais também, periódicos publicados no período, e como nossa pesquisa ela vai entre 1917 e 1938, nesse momento, né? Nós utilizamos vários documentos, relatórios de presidentes, né, os governadores tratados como presidentes de Estado naquela época, né, inclusive documentos que estão digitalizados, disponíveis em bibliotecas digitais, virtuais dos Estados Unidos, no nosso arquivo público de Florianópolis, que nós fomos várias vezes consultar diários oficiais, relatórios dos presidentes de Estado, documentos de escolas também, e na Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro, que também forneceu vários documentos para que nós pudéssemos estar compreendendo a história da educação aqui de Porto União e da organização de educação na nossa região, né? E bastante importante, nós trabalhamos também com os periódicos, que são os jornais nossos, né? Então, desde 1905, nós vamos ter o Rebate, depois, em 1910, nós temos Missões, aí nós temos a Gazeta de Valões, temos o Liberal, temos também... No ano de 1931, o jornal O Comércio, e o Comércio para nós, assim, ele foi de grande importância, grande relevância pela periodicidade e a permanência que nós temos. Então, anteriormente, nós encontramos exemplares isolados, alguns exemplares de cada um desses periódicos que eu mencionei. Contudo, o jornal O Comércio, ele trouxe para nós, assim, um olhar mais contínuo sobre a questão da nossa sociedade, da nossa educação e das necessidades que estavam sendo criadas e os sonhos colocados também, os desejos da comunidade a partir da educação, né? Eu costumo dizer, professor, que uma escola ela é criada, mas antes dela existir efetivamente como escola, ela já nasceu no plano das ideias, né? Então, o nosso Balduino foi da mesma forma, antes dele se tornar Escolas Reunidas, no ano de 1918, que foi o primeiro formato Escolas Reunidas de Porto União, ele já fazia parte da ideia da comunidade, da própria municipalidade, quando foi criado o município no ano de 1917. Então, por isso, nessa nossa necessidade de olhar para essa caminhada como um centenário também, não é?
Com certeza. Justamente é isso que eu quero agora questionar. Após a criação, né, de Porto União, nós somos resultados daquele famoso acordo, né, professora? Onde vai surgir mais municípios também em Santa Catarina. Somos resultados. Mas o que nos interessa, o foco é no sentido de como ficou a educação nesse novo município Porto União. E quando você falou Balduino Cardoso, vamos mencionar exatamente este prédio maravilhoso do Balduino, não o atual, que também é maravilhoso, mas sim do primeiro momento que poucos sabem. Nós temos a matriz aqui de Porto União, Nossa Senhora das Vitórias, e atrás da matriz de Porto União existe o Grupo Escoteiro Iguaçu. Isso. E aquele prédio tem história, porque ali funcionou o Balduino Cardoso. Exato. E foi um prédio construído pelo governo do estado do Paraná no ano de 1913, denominado Casa Escolar Professor Serapião, não era o grupo escolar ainda, porque reunia escolas isoladas, né, dentro do mesmo estabelecimento, e após a divisão dos municípios, ele passou a ser ocupado pelas escolas reunidas. Isso segundo o Hermínio Miles, né, na monografia de Porto União, que está organizada pelo professor José Fagundes, ele é professor Joaquim Osório Ribas. Ela aconteceu no dia 28 de setembro de 1918. Nessa data foi a inauguração das Escolas Reunidas de Porto União, né? E todo um trabalho assim que teve um preparo para acontecer, né? Porque quando houve a divisão do território, definiu-se que essa parte do território pertenceria a Santa Catarina, nós tivemos também toda uma legislação de criação do município, de instalação do município, de questão de recursos financeiros também que viriam para o município. E a educação, como sempre, ela esteve assim com orçamentos deficitários, né? E, inclusive, naquela época, o governo ele começou a taxar de impostos, por exemplo, as diversões. Eram 10% do lucro de diversões, ele iria para a educação, além do que era colocado dentro do orçamento. E o orçamento realmente não era um orçamento significativo, né? Então, as escolas elas passavam por necessidades, o próprio grupo, o Escolas Reunidas de Porto União, a gente percebe pelos relatórios dos inspetores que não existia uma bomba de água, existia um poço, né? E alguém todo dia tinha que tirar aquela água de balde para ser utilizada dentro, na limpeza e para o uso dos próprios alunos. Dia de chuva reclamavam que tinha muito barro e que pela falta de água também era difícil que fizesse a limpeza dentro do grupo. A questão dos sanitários, a questão do material didático. Anteriormente a isso, havia reclamação em relação ao telhado, infiltrações, depredações, vidros quebrados. Então, a escola sempre foi alvo de muitos olhares, né? Tanto olhares construtivos quanto olhares, assim, um tanto, vamos dizer, de desconfiança em relação ao que se fazia lá dentro, né? E muitas vezes um desejo de estar lá também, por que eu não posso estar dentro dessa escola? E aí nós vamos ter esse tipo de resultado acontecendo desde aquele momento, né? Então, professora, uma vez instalado a criação do município de Porto União, demos o foco em relação à educação. Sim. E como ficou distribuídas essas escolas? Quantas escolas foram criadas, né, em que pontos? Tá. Em dezembro de 1917 é o primeiro decreto que a gente encontra de criação de escolas em Porto União. Então foram 5 escolas isoladas, as escolas criadas, uma em Tocos, a outra em Nova Galícia, em Valões, em São João dos Pobres, que hoje é Matos Costa. Exatamente. Então essas escolas elas foram distribuídas mais na área rural e não aqui na área urbana. E acreditamos que isso esteja vinculado também com o processo próprio de colonização, né? Porque as pessoas vinham, os colonos vinham, compravam terras nessa região que já havia encerrado a guerra e era um local de colonização, e eles precisavam de escolas para colocar suas crianças também, né? E não somente isso, mas nas pequenas colonizações que se organizavam. Antônio Cândido é o outro local onde teve uma das escolas criadas também. Essas escolas permaneceram nessas regiões, nesses lugares, e as escolas reunidas, elas nasceram em 1918,
como diz o Hermínio Miles, em setembro de 1918, atender o conjunto urbano, né? E acredito eu também que 1917 pode ter tido um privilégio para as escolas rurais, porque nós tínhamos aqui o Grupo Serapião, né? A professora Mazília, além da professora Mazília, tinham 3 outros professores, haviam 2 escolas para meninos, 2 escolas para meninas, quer dizer, as crianças da cidade, de certa forma, eles tinham educação, né? De alguma forma eles tinham educação, eles não estavam totalmente desassistidos, então talvez lá houvesse um privilégio em função da necessidade mesmo, né? Muito bem. Professora, a senhora está mencionando, né, lógico, fez o levantamento científico, uma pesquisa maravilhosa, são 100 anos de educação em Porto União, e falar do Balzino Cardoso, a gente fica extremamente orgulhoso, mas a senhora mencionou das dificuldades dos alunos. Não tinha o transporte, não tinha merenda escolar. Não. Se nós fizermos uma analogia, uma comparação com os recursos que hoje a escola recebe, é um privilégio. Exatamente. Hoje nós temos uma grande preocupação em relação à educação, inclusive como um direito constitucional, previsto constitucionalmente isso. Naquela época estava se construindo uma proposta de educação republicana. Não havia clareza que existe hoje. Hoje, efetivamente, nós temos todas as crianças na escola, nós temos... esse direito está assegurado, quer dizer, é um direito constitucional e que faz parte da nossa república. Então era uma escola seletiva, era uma escola para poucos mesmo naquele período, e era uma escola que não tinha os recursos que nós temos hoje dentro da nossa escola. Quer dizer, hoje a nossa escola, não há como nós compararmos com a escola que iniciou no século XX, as primeiras escolas que nós tivemos aqui. Mas seguramente elas foram importantes e é delas que nós temos hoje essa herança de educação e toda uma história construída e que nós devemos valorizar dentro do nosso município. Muito bem, e com certeza, são 100 anos de educação em Porto União, estamos no ano centenário e a educação está junto com o desenvolvimento, com o progresso. Se não tem educação, não tem desenvolvimento, não tem progresso. Claro. Professora Márcia, eu irei questioná-la para o segundo bloco. Vamos falar dos primeiros educadores do município de Porto União, aqueles que realmente vieram de fora, provavelmente, para trazer a questão do conhecimento à população. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa entrevistada de hoje é a professora doutora Márcia Marlene Stenzer. Já retornamos.